Amigos, hoje vamos falar sobre o laboratório esquecido. Vamos falar de como uma superpotência transformou um país inteiro num experimento econômico. Durante décadas disseram ao mundo: olhem para o Chile, é o modelo perfeito. Sigam as regras e serão prósperos como eles. Hoje, o laboratório explodiu e os arquitetos do projeto lavam as mãos. O que os meios corporativos não contam é que a crise chilena não é falha dos chilenos, é consequência de um design original imposto de fora. O objetivo nunca foi um Chile desenvolvido, mas sim um Chile dócil e extrativo. Ao revisar documentos desclassificados e fluxos financeiros, a conclusão é brutal. O chamado milagre foi uma estrutura piramidal projetada externamente. A premissa era simples: privatize tudo. Entregue o cobre, a água, o lítio e as pensões ao mercado global. Em troca, terão entrada no clube dos países desenvolvidos e crédito para consumir produtos importados. O Chile obedeceu. Foi o aluno exemplar. Nenhum país seguiu as receitas do FMI com tanto zelo. E qual é o resultado hoje? O capital internacional controla os recursos, Wall Street administra as pensões, e o Chile carrega a dívida. Esta é a estratégia que deixa o mundo em choque: canibalizar os próprios aliados. Quando o Chile começou a colapsar socialmente em 2019, onde estava a ajuda? Não havia. O FMI não veio resgatar as famílias, veio exigir mais austeridade. Vendo sua hegemonia global desmoronar, a potência decidiu que não pode mais manter seus satélites. Agora o império precisa se alimentar, e está se alimentando do Chile. Observem o Tratado de Livre Comércio. Disseram que era para o Chile exportar valor agregado. Mentira! Foi projetado para impedir a industrialização. O TLC inundou o país de produtos manufaturados estrangeiros e transformou a economia numa simples mina a céu aberto. A análise é clara: foi uma relação colonial modernizada. E o mais perverso é a armadilha da isenção de visto. Deram aos chilenos o privilégio de entrar sem visto, como uma recompensa ao aluno obediente. Vejam, vocês são especiais. Mas isso era psicologia barata. Enquanto os chilenos viajavam para gastar dinheiro que não tinham, corporações como Albemarle e Exxon levavam a riqueza real do salar de Atacama por centavos. Trocaram soberania por turismo. Um péssimo negócio. Hoje, quando o Chile tenta levantar a cabeça, quando fala em nacionalizar o lítio ou aumentar impostos sobre mineradoras, o que acontece? Ameaças. O embaixador em Santiago age como um vice-rei, advertindo que se tocarem nos lucros das empresas haverá consequências. A máscara caiu. Já não são parceiros, é o senhor e o servo. Mas o servo está despertando, e o senhor tem medo. Porque se o Chile, o melhor aluno, fracassa e se rebela, todo o modelo de dominação na América Latina desmorona. Se a vitrine da loja se quebra, ninguém vai querer comprar a mercadoria neoliberal. Neste vídeo vamos destrinchar como funciona esta maquinaria de saque. Vamos falar de como as AFP chilenas financiam empresas estrangeiras, de como a água do Chile rega os abacates consumidos na Califórnia, e de como a classe política foi comprada com dólares para atrair a própria pátria. Preparem-se, porque o que fizeram ao Chile é o que querem fazer com qualquer um que confie cegamente em Washington. A lição é clara: ser inimigo dos Estados Unidos é perigoso, mas ser seu amigo é fatal. Amigos, se acham que o saque se limita às pedras extraídas da terra, são muito ingênuos. O verdadeiro roubo, a verdadeira genialidade maligna não foi levar o cobre, foi roubar o tempo, foi roubar o futuro. Falemos das AFP, administradoras de fundos de pensão. Venderam ao Chile a ideia de que a segurança social era antiquada e que a liberdade era cada trabalhador poupar numa conta individual gerida por empresas privadas. Soava bonito no papel brilhante que traziam os economistas. Serás dono do teu capital, disseram. Mas vou dizer o que realmente aconteceu. Criaram o maior esquema de transferência de riqueza da história sul-americana. A cada mês, obrigatoriamente retira-se parte do salário do trabalhador chileno. E para onde vai esse dinheiro? Para construir hospitais em Santiago, financiar pontes em Concepción? Não. Esse dinheiro é empacotado e enviado aos mercados financeiros globais dominados por Wall Street. A poupança dos chilenos serviu durante 40 anos para injetar liquidez barata nas corporações internacionais. Os trabalhadores, sem saber, financiaram a expansão da Apple, da Amazon, dos bancos que depois cobram juros usurários. Financiaram o sonho americano à custa do próprio pesadelo de aposentadoria. É um tributo imperial disfarçado de poupança. E aqui está a armadilha mortal. O risco é seu, o lucro é deles. Quando a Bolsa de Nova York despenca, como em 2008 ou na pandemia, quem perde? O dono da AFP não perde, o trabalhador chileno perde. Seus fundos caem.
Ah, é o mercado, dizem. Mas quando a bolsa sobe, a AFP cobra comissões milionárias pela administração, aconteça o que acontecer. É um cassino onde a casa sempre ganha e o jogador sempre termina na rua. Os Estados Unidos usaram o Chile para testar se este modelo era viável. Queriam ver se podiam desmantelar a segurança social sem provocar uma revolução imediata. E funcionou por um tempo, porque tinham Pinochet para calar quem fazia as contas. Agora vejam o resultado. Uma geração inteira de idosos que, depois de trabalhar 40 anos poupando no sistema, recebe pensões que são 1/3 do salário mínimo. Precisam continuar vendendo coisas na rua até morrerem. Enquanto isso, as seguradoras que compraram as AFP, como MetLife ou Principal Financial Group, repatriam lucros gigantescos para suas matrizes nos Estados Unidos. Entendem a perversidade? O dinheiro sai dos bolsos vazios dos avós chilenos e termina pagando bônus de executivos em Manhattan. E quando o Chile tenta mudar isso, quando o povo grita chega de AFP, o que acontece? Ativam-se os mecanismos de defesa. As agências de classificação de risco Fitch e Moody's ameaçam: se tocarem nos fundos de pensão, baixamos a nota de crédito. É extorsão financeira. Se você parar de me deixar roubar, destruo sua economia. O governo dos Estados Unidos defende as AFP com unhas e dentes, não porque se importa com os aposentados chilenos, mas porque esses fundos são uma fonte de capital barato que não querem perder. Transformaram a classe trabalhadora chilena em refém do sistema financeiro norte-americano. A análise aqui é devastadora, é a expropriação do salário diferido. Roubam hoje prometendo amanhã, e quando chega amanhã dizem que o mercado falhou. Amigos, isto não é erro de projeto. Foi projetado assim, para que o capital fluísse do sul ao norte. O Chile foi a vítima perfeita porque acreditou que era sócio do clube. Mas no clube de Wall Street, se você não é dono da mesa, é parte do cardápio. E o Chile tem sido o prato principal por meio século. Amigos, deixemos os números financeiros por um momento e vamos ao físico, à terra. Porque se o roubo das pensões é crime de colarinho branco, o que foi feito com os recursos naturais do Chile é crime de sangue e terra. É um ecocídio planejado. Vejam o mapa do Chile. É uma faixa longa e estreita, abençoada com os minerais que o mundo moderno precisa desesperadamente. Cobre para cabos, lítio para baterias. Deveria ser o país mais rico do hemisfério sul, a Arábia Saudita dos minerais. Mas não é. Por quê? Porque foi criada uma legislação mineira durante a ditadura que é, sem exagero, o contrato de adesão mais humilhante do mundo. Observem a armadilha do cobre. Salvador Allende o nacionalizou em 1971 com apoio unânime do Congresso. O cobre é o salário do Chile, disse. Os Estados Unidos nunca perdoaram isso. Organizaram o golpe para recuperá-lo, mas não puseram novamente a bandeira americana na mina. Fizeram de forma mais sutil. Criaram a figura da concessão plena. Na prática, isto significa que a empresa mineradora estrangeira é dona do mineral in situ, ou seja, é dona da pedra antes de extraí-la. Isto impede que o Estado chileno cobre royalties reais. Hoje empresas transnacionais, muitas com capital americano ou de aliados, levam o cobre quase de graça. Pagam impostos ridículos, declaram perdas contábeis artificiais para não pagar renda. E o pior, levam o cobre como concentrado, como lama. Não o refinam no Chile. Sabem por quê? Porque nessa lama não vai só cobre, vai ouro, vai prata, vai molibdênio. Vão terras raras, e esses minerais extras são de graça. O Chile dá de presente sua riqueza estratégica para que seja refinada no norte global. Ficam com o valor agregado e o Chile fica com os rejeitos tóxicos e o buraco no chão. E agora olhem para o futuro. O lítio. O salar de Atacama é a joia da coroa energética do século XXI. E quem está lá sugando a salmoura como um parasita gigante? Albemarle Corporação Americana. O contrato é um escândalo. Extraem lítio evaporando milhões de litros de água no deserto mais árido do mundo, destruindo o ecossistema das comunidades indígenas Licantay. Para quê? Para que Elon Musk tenha baterias baratas para seus Teslas na Califórnia. A água dos indígenas chilenos transforma-se no conforto do motorista americano. É a transferência de recursos mais brutal imaginável. Pressionam diplomaticamente para que o Chile não crie uma empresa nacional de lítio forte. Querem que o modelo continue sendo de concessões privadas. O embaixador em Santiago diz com um sorriso: nos preocupam as regras do jogo. Tradução: nos preocupa que parem de nos dar o mineral de presente. E chegamos ao crime mais atroz: a água. O Chile é o único país do mundo onde a água é propriedade privada separada da terra. Isto foi redigido pelos Chicago Boys.
O resultado: em zonas como Petorca, as pessoas usam sacos plásticos e recebem água em caminhões-pipa, enquanto do outro lado da cerca há plantações de abacates verdes e frondosas, regadas com tecnologia de ponta. Para onde vão esses abacates? Para os supermercados dos Estados Unidos. O consumidor americano, quando compra sua torrada de abacate em Nova York, está comendo a água roubada de um camponês chileno. Foi exportado um modelo de agronegócio que seca os lençóis freáticos para alimentar o mercado de consumo norte-americano. Transformaram o Chile numa zona de sacrifício. Para o Império, o Chile não é uma nação com pessoas, cultura e história. É simplesmente um depósito de recursos, uma pedreira. E quando a pedreira se esgotar, quando acabar o cobre e secar a água, vão embora. Levantarão seus acampamentos, fecharão seus escritórios em Santiago e deixarão para trás um deserto tóxico e uma população doente. Essa é a natureza do extrativismo imperial. Não constroem, esvaziam. A elite chilena é cúmplice, claro. Conformam-se com as migalhas que caem da mesa, com ser os capatazes da mina. Mas o dono real, quem decide se o Chile sobe ou desce, está em Washington. E Washington decidiu que o Chile deve ser espremido até a última gota. Amigos, para que o saque fosse perfeito, era necessário algo mais que levar o cobre. Era necessário que os chilenos amassem suas correntes, colonizar suas mentes. E para isso exportaram seu produto mais tóxico, o American Way of Life financiado com dívida. Caminhem por Santiago hoje. Se fecharem um olho, parece uma cópia barata de Miami. Shoppings gigantes, Starbucks em cada esquina, pessoas vestidas com marcas americanas. Venderam ao Chile a ilusão de que ser desenvolvido significava consumir como um americano. Mas havia um pequeno problema matemático. O chileno médio ganha salário de terceiro mundo. Como preencher essa lacuna entre o salário real e o consumo desejado? Com dívida. Ensinaram a banca chilena, controlada por sócios locais, a inundar o mercado com cartões de crédito. Disseram à dona de casa, ao operário, ao estudante: não importa que não tenha dinheiro, pague com plástico. Hoje o Chile é o país mais endividado da América Latina em nível de lares. 70% da renda de uma família chilena vai para pagar dívidas. Não são cidadãos, são servos financeiros. Vivem trabalhando para pagar os juros da televisão que compraram para ver os comerciais que dizem para comprar mais coisas. É a escravidão moderna e é design made in USA. Mas o crime mais imperdoável é o que fizeram com a educação. Olharam para a juventude chilena e viram oportunidade de negócio. Exportaram um modelo de dívida estudantil. No Chile chamaram no CAI, crédito com aval do Estado. Disseram aos jovens: se quer ser alguém, se quer ter sucesso como nos filmes americanos, tem que ir à universidade. E se não tem dinheiro, não se preocupe, o banco empresta. Foi uma armadilha mortal. Hoje centenas de milhares de profissionais chilenos carregam uma mochila de dívida impagável. Devem 30, 40, 50 mil dólares. Começam a vida adulta no vermelho. Não podem comprar casa, não podem formar família porque o banco tira metade do salário antes que toquem um centavo. E quem se beneficia? Os bancos, muitos deles com capitais entrelaçados com fundos de investimento de Wall Street, transformaram a aspiração de aprender num produto financeiro especulativo. Isto destruiu a alma do Chile. O Chile costumava ser um país de poetas, de sindicatos fortes, de vida comunitária. O modelo americano transformou numa selva de individualismo feroz. Salve-se quem puder. Tanto tens, tanto vales. Romperam o tecido social, transformaram vizinho em competição. Se seu vizinho tem carro novo, você tem que se endividar para ter um melhor. Essa corrida de ratos é o que mantém girando a roda do sistema. São necessárias sociedades ansiosas, inseguras e materialistas, porque essas sociedades são fáceis de dominar. Uma pessoa endividada não faz greves. Uma pessoa endividada tem medo de perder o emprego. O medo é o melhor capataz. A traição imperial aqui é cultural. Prometeram ao Chile a modernidade, mas entregaram uma versão plástica e vazia da modernidade. Santiago encheu-se de arranha-céus de cristal, como o Costanera Center, o edifício mais alto da América do Sul, que é um monumento ao consumo. Mas a seus pés as pessoas tomam antidepressivos para suportar a pressão das dívidas. O Chile é um dos países com maiores taxas de depressão e suicídio da região. Isso é sucesso? Para o PIB, sim. Para o ser humano é um inferno. Usaram o Chile para demonstrar que podiam apagar a identidade de um povo e substituí-la por logotipos corporativos. E quase conseguiram, até que em 2019 o povo despertou e queimou o metrô. Não foi vandalismo, foi um grito de desespero contra esta vida de mentira, a rejeição visceral a continuar sendo a cópia feliz do Éden neoliberal.
Mas o império não solta sua presa facilmente. Agora que a ilusão se quebrou, estão usando outras ferramentas para manter o controle. Já não seduzem com o shopping, agora ameaçam com o caos se tentarem mudar o modelo. Amigos, muita gente pergunta, se o modelo é tão ruim, por que os chilenos não o mudam? Votaram em Boric, tiveram convenção constitucional. A resposta é dolorosa. O Chile está com uma coleira muito curta, e cada vez que tenta correr para a liberdade, o dono puxa a coleira e o sufoca. Vejam o que aconteceu com o processo constituinte. Em 2019, o Chile ardeu. O povo disse basta. Queria recuperar a água, terminar com as AFP, ter saúde pública. Redigiram uma proposta de nova Constituição que era moderna, ecológica e social. E o que aconteceu? Ativou-se a maquinaria do medo. E não acreditem que foi só interna. Os think tanks de Washington, os relatórios de Wall Street, como os do JP Morgan ou Goldman Sachs, começaram a bombardear com advertências. Se o Chile aprovar esta Constituição, se transformará na Venezuela. O investimento fugirá, o dólar disparará. Foi uma campanha de terror econômico orquestrada do Norte. Não iam permitir que seu laboratório modelo legalizasse o fim do neoliberalismo. Isso criaria um precedente terrível para a região. Se o Chile recuperasse o cobre, o que impediria Peru ou Colômbia de fazerem o mesmo? Assim, usaram influência midiática e financeira para sabotar a mudança. E conseguiram. O Chile rejeitou a mudança por medo do caos econômico que o próprio império ameaçava provocar. E agora vejam a chantagem mais humilhante, a isenção de visto. Deram ao Chile este programa. Os chilenos estavam orgulhosos. Somos de primeiro mundo, diziam. Mas recentemente, quando o governo tentou ter postura um pouco mais independente, o que fizeram congressistas republicanos? Ameaçaram cancelá-la. Se não nos dão acesso total às suas bases de dados criminais, se não fazem o que dizemos, tiramos o visto. É o trato de um pai abusivo com uma criança. Comporte-se bem ou tira o brinquedo. É vergonhoso que uma nação soberana tenha que legislar pensando se o cônsul americano vai se zangar. Mas o mais grave está no sul, na Araucania. Ali há uma guerra. O povo mapuche luta para recuperar suas terras ancestrais. E quem são os donos dessas terras hoje? As empresas florestais que exportam celulose e madeira aos mercados globais, incluindo Estados Unidos. E como responde o Estado chileno? Com militarização. E quem treina e arma essas forças especiais? O Comando Sul dos Estados Unidos. Veem o povo mapuche não como cidadãos com direitos, mas como terroristas que ameaçam a cadeia de abastecimento de madeira. A doutrina de segurança nacional aplicada no sul do Chile é cópia das doutrinas contra insurgentes americanas. O governo de Gabriel Boric chegou prometendo desmilitarizar, prometendo diálogo, mas a pressão do capital transnacional e da embaixada foi tão forte que terminou enviando mais militares que seus predecessores. Isso demonstra quem manda realmente. Não importa quem se senta no Palácio de La Moneda. O verdadeiro poder está nos escritórios das corporações que controlam o território. Transformaram a democracia chilena numa fachada. Pode votar em quem quiser, desde que o vencedor não toque no TPP-11, não toque nas concessões mineiras e não toque nas AFP. Se tentar tocar nisso, aplica um golpe de mercado, fuga de capitais, desvalorização da moeda, ameaças diplomáticas. O Chile é hoje um país aprisionado por tratado de livre comércio que impede industrialização, aprisionado por dívida externa que impede investir, aprisionado por elite política que tem mais medo de desagradar Washington que de trair o próprio povo. A traição final é esta: prometeram que a democracia traria prosperidade, mas trouxeram uma gaiola dourada, onde os chilenos são livres para se endividar, mas não são livres para decidir seu destino econômico. Amigos, a história dos impérios sempre termina igual. Não tem amigos, só tem interesses. E quando o interesse acaba, quando não há mais nada para roubar, o império faz as malas e vai embora, deixando para trás um cemitério. Esse é o destino reservado ao Chile. Depois de 50 anos de saque ininterrupto, o Chile começa a mostrar sinais de esgotamento. As leis minerais, a quantidade de cobre por rocha estão baixando. A água está acabando. A paz social se rompeu. E o que fazem os Estados Unidos? Ajudam o melhor amigo a se reconstruir? Não. Já estão olhando para o lado, olhando para a Argentina, para a Guiana, buscando novas vítimas frescas. Para Washington, o Chile é um limão espremido. Já tiraram o suco, já levaram a riqueza fácil. Agora que o Chile se torna problemático com protestos, com mapuches reclamando terras, com constituintes, já não é o menino bonito. Agora começam a sair os relatórios do Departamento de Estado dizendo que o Chile é inseguro. Que hipocrisia!
Eles criaram essa insegurança, criaram a desigualdade que gera o crime, mas agora culpam a vítima e advertem seus turistas para não irem. A traição final é geopolítica. Hoje o principal sócio comercial do Chile é a China. A China compra o cobre que os Estados Unidos já não manufaturam. E o que fazem? Pressionam. A general Laura Richardson do Comando Sul viaja a Santiago e diz ao governo: cuidado com a China, tem que escolher. É arrogância imperial máxima. Não investem no Chile, só extraem, mas proíbem o Chile de fazer negócios com quem traz infraestrutura. Querem que o Chile seja pobre e leal em vez de próspero e independente. Se o Chile obedecer e cortar laços com a China para agradar Washington, sua economia colapsa amanhã. Sabem disso, mas não importa. Estão dispostos a sacrificar a economia chilena para ganhar um ponto geopolítico contra Pequim. O meu veredicto é este: o modelo chileno morreu. Morreu porque era uma mentira biológica. Um organismo não pode sobreviver se come a si mesmo. O Chile privatizou sua água, sua luz, suas estradas, sua saúde, sua educação e sua velhice. Não deixou nada público, e quando veio uma crise não havia de onde se agarrar. O povo chileno está hoje numa encruzilhada existencial. Tem dois caminhos. O primeiro é continuar sendo a colônia obediente de um império em decadência, continuar pagando a dívida, continuar deixando que levem o lítio por nada, e ver como o país se transforma num deserto triste e violento, esperando as migalhas de ajuda que nunca chegarão. O segundo caminho é o difícil, é o caminho da segunda independência. Romper as correntes mentais, entender que nunca quiseram um Chile desenvolvido, nacionalizar os recursos estratégicos de verdade, unir-se aos vizinhos Brasil, México, e olhar para o mundo multipolar sem medo. Usaram o Chile como advertência para a esquerda. Vejam o que acontece se nos desobedece em 1973. Hoje o Chile deve ser advertência para a direita. Vejam o que acontece se nos obedecem cegamente em 2025. Terminam endividados, secos e sozinhos. A fraude dos Chicago Boys foi exposta. Prometeram o primeiro mundo e entregaram um país esgotado. Amigos chilenos, não esperem que Washington os salve. Washington é o arquiteto da ruína. A única saída é recuperar as chaves da própria casa, porque se não fizerem vocês, ninguém fará. O experimento terminou. Agora cabe a vocês limpar a bagunça e construir, pela primeira vez em 50 anos, um país para o seu povo e não para o estrangeiro. E agora, vejamos como o Peru está tentando evitar o mesmo destino. O Peru observou o laboratório chileno por décadas. Assistiu ao colapso social de 2019. Viu as filas de idosos com pensões miseráveis. E começou a fazer perguntas incomodas. O que o Peru está fazendo diferente? Primeiro, resistência à privatização total das pensões. Enquanto o Chile aboliu completamente seu sistema público, o Peru manteve um sistema misto. A ONP, Oficina de Normalização Previsional, coexiste com as AFP privadas. Isto dá aos trabalhadores opção, algo que o Chile eliminou. É uma válvula de escape que impede que todo o capital previdenciário vá para Wall Street. Segundo, maior controle sobre recursos naturais estratégicos. Quando empresas mineradoras como a chinesa MMG ou a suíça Glencore tentam operar no Peru, enfrentam comunidades organizadas que exigem consultas prévias. O caso de Conga em Cajamarca, onde o povo forçou o cancelamento de um megaprojeto mineiro, enviou uma mensagem clara: os recursos peruanos não estão à venda por qualquer preço. Terceiro, diversificação geopolítica. O Peru não colocou todos os ovos na cesta americana. Mantém relações comerciais robustas com China, mas também com a União Europeia, com países asiáticos. Não caiu na armadilha de ser satélite exclusivo de uma única potência. Esta flexibilidade diplomática lhe dá margem de manobra. Quarto, memória histórica como escudo. O Peru viveu o conflito interno dos anos 80 e 90. Conhece o custo da violência patrocinada externamente. Esta memória coletiva cria anticorpos contra intervenções disfarçadas. Quando chegam assessores estrangeiros com receitas milagrosas, os peruanos são mais céticos que seus vizinhos. Mas não nos enganemos, o Peru não é imune. As mesmas forças que operaram no Chile operam em Lima. A diferença é que encontram mais resistência. O Tratado de Livre Comércio Peru-Estados Unidos de 2009 tem cláusulas similares às chilenas. As empresas mineradoras têm contratos leoninos. A dívida externa cresce. A estratégia peruana não é de confronto direto, é de resistência passiva e diversificação inteligente. É como o judô, usar a força do oponente contra ele mesmo. Quando Washington pressiona, Lima acena com acordos alternativos com Pequim. Quando Pequim pressiona, Lima lembra os investimentos americanos.
É um equilíbrio precário, mas é um equilíbrio. O maior ativo do Peru é sua geografia fragmentada. As montanhas, a selva, a costa criaram uma descentralização natural. Não é como o Chile, onde todo o poder se concentra em Santiago. No Peru, Cusco pensa diferente de Lima, Arequipa tem sua própria agenda, Loreto olha para a Amazônia. Esta fragmentação, que parece fraqueza, é na verdade proteção contra a captura total do Estado por interesses externos. Mas o tempo está se esgotando. As mesmas forças que esgotaram o Chile estão chegando ao Peru. A dívida das famílias peruanas cresce. O sistema de AFP privadas, embora menor que o chileno, opera com a mesma lógica extrativa. Os jovens peruanos se endividam para estudar. A água está sendo privatizada em algumas regiões. A lição para o Peru é simples. Não basta ser menos mal que o Chile, é preciso construir um modelo genuinamente diferente. Um modelo onde os recursos naturais sirvam primeiro o desenvolvimento nacional. Onde as pensões não sejam jogadas no cassino de Wall Street. Onde a educação não seja armadilha de dívida. Onde a soberania não seja negociável. O Peru tem uma janela de oportunidade. O mundo está mudando. A hegemonia unipolar está acabando. Há espaço para políticas independentes. Mas essa janela não ficará aberta para sempre. Se o Peru não agir agora, em 20 anos olhará para trás e verá que seguiu o mesmo caminho do Chile, só que mais devagar. A verdadeira estratégia peruana para frear a ofensiva não está em documentos diplomáticos ou acordos comerciais. Está na consciência do povo. Está em entender que desenvolvimento real não é shopping center, é hospital público. Não é iPhone a crédito, é educação gratuita de qualidade. Não é ser bem-vindo em Miami, é ter água limpa em Puno. O Chile foi o experimento. O Peru pode ser a exceção. Mas só se tiver coragem de aprender com os erros alheios e construir seu próprio caminho, sem pedir permissão a nenhum império, seja ele de que bandeira for. O futuro não está escrito. Mas a história já mostrou o que acontece quando um país pequeno confia demais em um império grande. O Peru tem chance de escrever uma história diferente. A pergunta é: terá coragem?